Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Sheila, artista e artesã em macramê e dona do ateliê Amor em Nós. Hoje eu quero ensinar para vocês um nó que é bastante conhecido, o nó chinês. E esse nó, ele fica muito lindo. Olha só. Dá para você fazer um colar como esse, dá para você fazer alças de bolsa, então tem mil e uma utilidades para você fazer com esse nó, tá bom? Então hoje nós vamos fazer este colar, que é lindo, maravilhoso e tá muito em alta, é tendência, e você vai amar, pode fazer uma fonte de renda, uma renda extra para quem quer, ou mesmo decorar sua casa. Então vamos lá para o tutorial? Então, para fazer este colar maravilhoso, nós vamos precisar de duas dessas moedinhas aqui de madeira. Eu não sei como chama, gente, mas eu comprei em lojas de artesanato mesmo, tá bom? E eu já vi alguns projetos que colocaram botões de madeira, tá bom? De 22 contas de madeira, de uma bolinha um pouquinho menor e duas de 12 milímetros. Fio de juta. Para fazer esta parte aqui, que é o nó chinês, eu usei esse barbante da Aeroroma. Ele é de 48 fios. Para fazer o tassel, eu usei este barbante que ele já vem desfiado, tá vendo? Eu comprei na Nobis Macramê, que tem na Shopee, tem no site também. E não foi caro, foi barato, ela custou, não sei se foi R$ 35 o rolo, aqui já usei bastante. Então, eu vou usar 4 fios deste cortado aqui, mas eu vou cortar junto com vocês. Vou precisar de fita métrica, cola de silicone, 6 cordões deste aqui. Este daqui é o cordão Barcelona que tem na aba têxtil ou na Nobis Macramê. Eu vou usar para fazer o tassel, para desfiar, é para essa parte aqui, ó. Mas se você não tiver dele, você pode usar o barbante de 24 fios da Círculo Barroco. É o melhor que tem para desfiar, tá bom? Eu vou usar esse porque eu já tenho aqui em casa, então eu vou usar deste daqui 6 pedaços de mais ou menos 40 centímetros para fazer o outro tassel. Tesoura também. E vamos precisar das nossas mãos. Então, aqui, ó, eu tenho uma arara. É arara de roupa normal, mas você pode usar um cabo de vassoura, prender aqui as pontas com um barbante, uma corda, pôr num preguinho e usar. Pode usar também cabide, tá? Você pode improvisar isso daqui. E aí, aqui, ó, eu prendi um pedaço de fita de juta, mas você pode usar o mesmo barbante que você estiver usando, porque a gente vai precisar disso para fazer os nós. Então, vamos lá. Eu cortei aqui 2,70 m. Então, se você já tem uma segurança, você pode cortar 2,70 m. Então, ó, você vai alinhar aqui o cordão e vai colocar aqui, olha, nessa argolinha que a gente fez. Vai pegar o outro cordão. Alinhar do mesmo jeito. E colocar aqui. E você vai fazer isso com 4 cordões.
a linha, puxa aqui, olha, e vai puxando para acabar igual lá embaixo. O último cordão, último barbante. Então, vai ficar dessa forma, ó, os 4 barbantes. Geralmente, um fica por cima do outro, assim, ó, mas não tem problema, pode fazer assim mesmo, ok? Então, aqui eu pus numa posição para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, vai ficar dessa forma. Então, você vai pegar 2 aqui com a mão esquerda, 2 com a mão direita e vai jogar o da esquerda por baixo do que tá na direita. E aí, você vai empurrar isso aqui, ó, formando uma cadeirinha para esse daqui. Aí, vai pegar o próximo e jogar por cima e formar uma cadeirinha pro que tá vindo aqui. Olha só. Então, vai ficar assim, um enganchadinho um no outro. E aí, no último, a mesma coisa. Você vai pegar este daqui, jogar por cima, formar uma cadeirinha. E no último, quando você fizer o último, e jogar dentro dessa argola aqui que se formou. Então, vai ficar assim. E vai puxar todos lá pra cima. Aqui você não aperta muito, porque no final, o elo, a argola, vai ser fechada aqui dentro. Então, se você apertar muito, a gente não vai conseguir passar os fios, tá bom? Então, vamos novamente. Pega o da esquerda, passa por baixo do da direita, pega o da direita, joga, formando uma cadeirinha. Pega o próximo do lado, joga por cima, jogando uma cadeirinha pro fio que foi. Aí, lá atrás, pega este daqui, joga por cima, a mesma coisa, só que aí você abre aqui, ó, e passa ele por dentro pro lado da frente. E puxa tudo lá pra cima. Não aperta muito, mas também não deixa frouxo os seus nós. Vamos lá, novamente. Você pode pegar de qualquer lado aqui, ó. Isso não vai importar, isso não vai alterar em nada. Então, você vai pegar, vou começar aqui para vocês verem que não faz diferença. Vou jogar o da esquerda por baixo, o da direita por cima. Pego este daqui, jogo para trás. Pego o seguinte, por cima, jogo e faço uma cadeirinha também. Aí, o último lá embaixo, eu vou passar no meio, no centro dessa argolinha aqui que tá formada, ó. Puxa pra frente. E puxa todos os nós lá pra cima e acerta seus nós. Novamente. Passa por baixo. Esse joga por trás. Este daqui por cima. Forma uma cadeirinha, joga lá para trás. E o último lá atrás, você puxa aqui para frente. E ajeita os seus nós. E aí, olha só como ele vai ficando. Assim, olha. É um enganchado no outro. Um forma um suporte pro outro, ó. Esse vai
formou esse suporte, né? Agora, esse daqui formou esse suporte. Então, fica um enganchadinho, penduradinho no outro. O último... O último, se abre aqui e passa no centro, aqui no meio. Entre o que tá vindo de lá de trás e o que foi aqui pra baixo. Esse é um nó um pouco mais complicado, mas ele fica lindíssimo. E você, com paciência, você consegue aprender. Vai ajeitando um por um, pra eles ficarem assim, ó, um do lado do outro, ó. E aqui eu vou continuar da mesma forma, e quando ele tiver bom, eu mostro pra vocês o tamanho que eu fiz pra gente fechar e formar o elo do colar. Então, aqui, olha, eu fiz com 29 centímetros, tá? Então, você vai fazer 4 desse daqui. Lembrando que todos os materiais eu vou deixar na descrição. Então, você faz 4 desse aqui pra gente ir pra próxima etapa. Você vai precisar de uma agulha de crochê, essa minha aqui é de 3 milímetros, tá? E aí, como nós vamos fechar? Tá vendo como ficou aqui, olha? Ficou 2, 4, 6, 8. Então, aqui ficou aquelas duas argolinhas que nós havíamos falado no início, que eu falei para não deixar muito apertada, porque nós íamos passar por aqui, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? Você vai passar, tem 2 linhas aqui, ó, 2 linhas. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Tem 2 linhas. Então, você vai passar a sua agulha de crochê entre essas 2 linhas, tá? Procura aqui. Olha só. E você vai virar essa parte, tem que ficar assim, ó. Ó. Como se fosse um balãozinho. 2 pra cima. Então, você vai ficar duas pra este lado e vai ficar 2 pra este lado. E 2 pra cima. Então, nós vamos pegar essas 2 aqui, ó. Tá vendo? Então, vamos passar com agulha de crochê por dentro dessas 2 agulhas. Passa um. Essa é a parte mais chatinha, tá, gente? Que é fechar, mas com bastante paciência vai. Aí, você pega, olha só, passou uma, agora vai passar a segunda, porque não é 2. Então, vai passar a segunda pra cá. Isso. Agora, ó, passamos para esses 2, só que era 4, então, vamos passar para esses 2 por dentro desses 2 aqui também. Passa uma. Agora, você passa a outra. Então, agora ficou assim, ó, passou aqui, passou aqui. Agora, eu vou virar, olha só, vai continuar 2 pra cima, ó. Agora, eu vou pegar esses 2 aqui do lado, ó. Vou colocar a agulha aqui entre os 2 fios que se formaram, aqueles que a gente acabou de passar os 2 fios, os 2 barbantes aqui, ó. Vou passar agora esses 2 aqui, ó. Esses 2 aqui. E 2 fios vai ficar pra cima.
passa um, volta lá, passa outro. Deixa eu tentar de novo, porque passou um fio desfiadinho. Se fosse cordão de algodão, não ia acontecer isso, mas como é barbante, né? E aí ele é fácil de desfiar, olha só. Então, tem que passar com bastante cuidado. Agora, eu passei, olha, os dois pra cá. Só que eu vou ter que passar pra cá também. Igual aquele que tava vindo aqui, ó. Eu passei nesse. Agora, o que tá vindo pra cá, eu já passei nesse, agora vou ter que passar nesses dois aqui. Então, você vem aqui. Cuidado pra você não pegar no lugar errado. Vai bem direitinho, olha. Isso. Agora, eu vou passar o primeiro. Passei o primeiro. Volto lá, olha só. E vou passar o segundo. Agora, eu puxo este e puxo este. Só que ficou esses dois pro lado de cima, eu preciso passar também, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Vou jogar um pra cá e um pra cá. Agora, eu não tava puxando pro lado de dentro, agora eu vou puxar pro lado de fora. Eu vou enfiar a agulha de fora para dentro, pro meio. Vou pegar um fio, olha só, de cima, um barbante só. E vou puxar ele. Então, vai ficar dois que veio de lá, que são esses aqui, e um de cima pra cá. Agora, eu vou virar minha argola. Vou fazer a mesma coisa, enfiar a agulha aqui, ó, de fora para dentro. Vai ficar no meio. Pegar o outro fio que tava aqui em cima. E puxar para dentro. E aí, acaba ficando a mesma coisa. Dá uma puxada para fechar essa argola aí, tá? Então, vai ficar um que veio daqui e os dois que veio de lá. Então, vai ficar 3 aqui e 3 aqui. Correto? Só que tem 2 embaixo. Então, embaixo, você procura aqui onde você achar que tem os 2 fios. Aqui, ó, 2 fios aqui. Que tiver mais próximo, você vai passar por eles para fechar. Então, vamos passar um. Aí, eu vou no mesmo buraquinho e passo o outro. E ajusto aqui, faço ela ficar bem redondinha. Sim? E aí, vai ter essas sobras de fio aqui. Agora, eu vou cortar com muito cuidado para não cortar nenhum outro fio que você já trabalhou, tá? Então, você pode cortar o excesso agora. Pode puxar bem, com cuidado e cortar o excesso. Vou vir aqui, todos os excessos.
tiver. Eu vou cortar. Então, ela vai ficar assim. Só que, para me dar mais segurança, eu vou pegar a cola de silicone e vou passar um pouquinho em cima. Então, aqui, ó, você vai passar cola de silicone aonde você cortou, tá? Pra gente não correr o risco de que isso vá soltar mais pra frente. E aí, você, com a ponta da tesoura, empurra um pouquinho pra dentro pro acabamento ficar mais bonitinho. Então, vamos agora no outro aqui em cima. Você vai fazer isso nos 3 que você trabalhou, tá? Nos 3 que você puxou. Empurra um pouquinho com a cola pra esconder. Agora tem mais um. Acho que tá um pouquinho entupido. Gente, quem gosta de conteúdo como esse, já dá um like, compartilha, tá bom? Se inscreve no canal, porque assim eu entendo, comenta, que aí eu vou entender que vocês gostam e eu trago mais vídeos para vocês, tá bom? Aceito sugestões também. Então, tá. Aí, você deixa secar um pouquinho, tá? Depois que ela secou, nós vamos... Você não vai fechar essa, você vai fazer o quê? Você vai passar por dentro e agora nós vamos fechar igual fechamos essa daqui, tá bom? Lembra como nós fizemos? Vai passar a agulha de dentro para fora naquelas duas argolas que ficou lá no início. Vamos deixar ele aqui posicionado de uma forma que fique 2 para baixo, 2 para o lado, 2 para o lado e 2 para cima. E vamos pegar este aqui, do lado de lá, para começar, do lado de fora. Aqui tem que pegar bem direitinho, para não pegar nenhum fiozinho a mais. Vamos puxar. Novamente. Puxa o segundo fio. Agora, vou puxar pro lado de cá. Tem que passar nos dois, tá? Isso. Agora, vamos passar o segundo. Aqui, posiciona, arruma. Olha só,
2 pra cima e vou passar dentro dos 2 barbantes e vou passar esses 2 pra cá, pro lado de cá. É chatinho essa parte, mas com o tempo você acostuma e depois acaba ficando tranquilo. Passar o segundo. E passar pros 2 daqui. Gente, a minha agulha é toda torta de tanto eu puxar. Aí, aqui, ó, você ajeita, do jeito que eu falei. Agora, vamos passar o de cima pra cá. Então, agora, de fora pra dentro, passa nos 2 barbantes aqui, ó. E vamos puxar um fio só. Lembrando que é um pra lá e um pra cá, pra ficar 3 e 3. Pronto. Agora, pro lado de cá, passa 2. Deixa eu passar de novo. E aí, vou procurar aqui o fio que tá em cima, olha só. Aqui ficou 2 porque ele desfiou, tá? Mas é o mesmo. E aí, puxa pra cá. Pronto. Aqui vamos ajeitar ele, puxar pra ficar bonitinho, ó. Puxa um, puxa o outro. Puxa todos pra ficar um trabalho legal. E agora, falta embaixo. Fechar embaixo. Embaixo, lembra que eu falei pra vocês? Procura aqui, ó. Aonde tiver mais próximo, ele tá pro lado de cá, né, ó. Então, você vai pegar pro lado de lá pra fechar a argola. Aqui eu acho que vai ficar um pouco ruim pra vocês visualizar por causa dessa argola que tá aqui. Mas é igualzinho eu ensinei vocês fazerem a primeira. E tá ruim aqui pra mim também por causa da câmera que tá na frente. Mas aí, com paciência, você vai puxando todos. Parece que não vai dar, mas dá certo. Aí, você puxa direitinho, tá? Aí, aqui, vamos fazer a mesma coisa que fizemos, né? Vamos cortar. Com muito cuidado para não cortar os outros.
Não estragar seu trabalho. E aí, você dá uma ajeitada e passa a cola do jeito que nós fizemos nos 3 pontos que cortamos. Passa cola, empurra um pouquinho com a tesoura. Passa cola, empurra com a tesoura. Então, você vai fazer 2 deste, tá? E aí, você pega agora a fita de juta que eu falei pra vocês. Olha, o fio de juta. Pode ser qualquer juta. Eu prefiro essa mais fininha para passar nas bolinhas, mas se não der, você pode alargar a bolinha com a ponta da tesoura, tá bom? Então, agora, a princípio, você vai pegar 12 bolinhas e passar dentro da juta. Vou pegar uma mais bonitinha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tirei porque não tava bonitinha. 11, pá, 12. Então, aqui, olha, vou medir aqui, mais ou menos. Caiu. Mais ou menos... Fio de juta vai dar mais ou menos uns 40 centímetros pra dar aqui pra amarrar. Então, aqui eu cortei, olha, 40 centímetros. Vou passar dentro de uma argola e vou passar dentro da outra argola. E aqui eu vou amarrar um nó cego, tá? Aperta bem. Aperta bem. E aí, aqui, gente, dá um pinguinho de cola, né, nesse nozinho, pra ele não desfazer, tá bom? E aí, você vem, corta a pontinha de um, corta a pontinha do outro. E empurra lá pra dentro da bolinha, pro acabamento ficar bonitinho. Agora, vamos fazer a outra parte. Vou pegar de novo aqui a nossa fita de juta. Deixa eu ver aqui mais ou menos. Vou cortar junto aqui com vocês. O tamanho que eu cortei. Cortei 65 centímetros. Esse aqui tem que ser um pouco maior, tá? Aí, você deixa aqui do lado
e nós vamos fazer o tassel. Lembra desse fio que eu falei pra vocês? Eu vou cortar 4 deles, de mais ou menos, cortar aqui no olho, eu vou medir. Se você usar deste daqui, eu cortei 52 centímetros. Então, eu vou cortar 4. Se você for usar outro, você pode cortar deste mesmo aqui, olha só. Você pode cortar uns 20 desse que você usou, da Euro-Roma, e desfiar, olha. Vai dar na mesma, tá vendo? Então, como eu tenho esse aqui já desfiado, eu vou cortar aqui 4 pedaços deste para fazer o meu tassel. Aí, vou pôr ele aqui no meio, pegar aquele fio de juta que eu falei, vou passar aqui no meio, olha só. Vou medir mais ou menos o centro certinho aqui dele. E aqui vou dar também um nó comum, um nó cego. Aqui, ó como ele ficou. Aí, aqui, eu vou passar essas moedinhas que eu tenho, mas você não precisa, pode passar sua conta, se você quiser, tá? Ó, passo uma moedinha, passo uma bolinha. Passo uma moedinha nos 2 fios, ó. E passo uma bolinha. Tá vendo? Eu tô passando os 2 fios de uma vez. Aí, vou pegar aquela bolinha de 1 milímetro, não, é 1,8. Essa aqui, é um pouco maior, ó. Um pouquinho maior só. E vou passar nas duas. E vou pegar mais uma dessa daqui, que eu já tava usando, de 2 milímetros, e vou passar. Então, vai ficar assim. Quando eu passar essa daqui, eu vou abrir e vou passar 5 pra cá. 1, 2, 3, 4, 5. Reservo aqui e vou passar 5 pro lado de lá que ficou. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pegar o meu colar, olha só, e vou pôr dentro da última argola, ó, da 4ª argola, ó. E vou amarrar bem forte aqui, do jeito que eu fiz no meio, e fazer um nó cego. E vou pingar uma colinha de silicone bem no nozinho,
que é pra esse nó não desfazer e dar segurança para o meu colar. Corto o excesso. Mais uma etapa dele pronto, olha. Agora, eu vou fazer meu outro tassel, lembra? Vou fazer com este fio aqui, ó. Então, eu vou pegar um fio de 40 centímetros e vou cortar 6 dele. Se você não tiver, você pode usar também o barbante, tá? Aí você só desfia. Eu pego sempre uma cor diferente de um tassel. Eu faço um tassel mais escuro e um mais claro. Esse aqui é na cor noz. Porque aí dá uma elegância melhor, né? Dá um destaque melhor, fica tom sobre tom. 3, 4, 5, 6. E aí, este fio aqui, olha só, vou mostrar pra vocês como ele faz. Ó, ele é 3, tá vendo? Então, eu desmancho ele aqui. Desmancho ele, ó. E vou colocando um próximo do outro. E aí, eu faço isso com todos, tá? E aí, depois que eu terminar de fazer, eu volto com vocês. Ó, voltei com todos eles soltos. E o que eu faço? Aqui, ó, eu penteio, pego um pente. Esse pente eu só uso pra isso, tá? E aí, eu penteio pra ficar bem desfiadinho. O outro, eu deixo do jeito que tá. Esse aqui, eu desfio mais. Porque eu gosto desse resultado. Aí, olha só, depois ele todo desfiadinho, bem penteadinho, bem bonitinho, eu vou pegar a outra extremidade, tá vendo? Um tassel pro lado de cá, e aí, essa extremidade aqui. Eu pego ele assim, sem soltar, tá bom? Depois que eu penteio, eu alinho assim pra não soltar. E vou passar em cima da emenda que nós fizemos pra tampar esse acabamento aqui. Pra tapar e ficar mais bonito, né? Eu pego, coloco bem em cima aqui, tá vendo? Ajusto aqui. E, novamente, vou alinhando este tassel aqui. Aí, depois que ele tá assim, ó, olha só, eu passei por cima. E aí, deixei aqui, mais ou menos do mesmo tamanho. Vou pegar mais ou menos 1 metro da nossa fita de juta novamente. E vou fazer o nó escondido. Vou ensinar vocês a fazer o nó escondido. Coloca uma pontinha pra cima. Segura aqui, ó. E aqui vai se formar uma golinha, tá? E segura aqui, com o resto dos seus dedinhos,
para esse nó não soltar. E aí, eu vou passando em volta, sem soltar a argolinha daqui, tá? E aí, vou passar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acho que 9 tá bom. E aí, olha, vou pegar essa que sobrou e vou colocar dentro da argolinha. E segurar aqui embaixo, tá? Segura aqui embaixo e puxa em cima, olha. Não deixa soltar aqui e puxa. Puxa lá pra dentro. Quando ele subir um pouquinho, vai ficar lá dentro, você vem com muito cuidado para não cortar a franja, corta a pontinha de cima, corta a pontinha de baixo. Aí, aqui, vamos alinhar aonde você quer que fique retinho. Agora, vamos alinhar do lado de lá também. Tá vendo aqui, ó? Corta essas rebarbas. E pronto. Pronto. Seu colar está pronto. Lindo, maravilhoso. Você pode presentear, você pode vender, você pode pôr na sua casa. É ou não é uma obra de arte, gente? Conta pra mim nos comentários se vocês gostaram. E aí, desse jeito aqui, você pode fazer várias outras coisas, olha só. Eu fiz este, né? Aí, eu fiz esse aqui, ó, que eu engatei um no outro, tá vendo? É outro modelo. Eu não coloquei essa parte aqui de madeira no meio. Eu coloquei assim, um no outro e coloquei as pontas de madeiras nas pontas. Olha só, esse aqui é feito de barbante, ó. Barbante 24 fios da Círculo, da linha Barroco. E tá vendo que fica bonito, fica lindo também? E aqui é a mesma ideia. E aqui, olha só, eu fiz um tassel de fio de juta e peguei todas e enganchei uma bolinha e amarrei na pontinha. Então, fica para sua criatividade. Você faz o que você quiser, deixa a sua criatividade trabalhar, né? Você aprendendo isso aqui, você faz do jeito que você quiser, com outras cores também, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Agradeço a presença de vocês. Muito obrigada, tá bom? Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui e um beijo a todos. Então, aqui, ó, eu tenho uma arara. É arara de roupa normal, mas você pode usar um cabo de vassoura, prender aqui as pontas com um barbante, uma corda, pôr num preguinho e usar. Pode usar também cabide, tá? Você pode improvisar isso daqui. E aí, aqui, ó, eu prendi um pedaço de fita de juta, mas você pode usar o mesmo barbante que você estiver usando, porque a gente vai precisar disso para fazer os nós. Então, vamos lá. Na descrição, eu coloquei as medidas de 3 metros, mas eu coloquei para sobrar bastante, porque eu não conheço o nó de vocês, tá bom?
Porém, eu cortei aqui 2,70 m. Então, se você já tem uma segurança, você pode cortar 2,70 m. Então, ó, você vai alinhar aqui o cordão e vai colocar aqui, olha, nessa argolinha que a gente fez. Vai pegar o outro cordão, alinhar do mesmo jeito e colocar aqui. E você vai fazer isso com 4 cordões. Alinha, puxa aqui, olha, e vai puxando para acabar igual lá embaixo. O último cordão, último barbante. Então, vai ficar dessa forma, ó, os 4 barbantes. Geralmente, um fica por cima do outro, assim, ó, mas não tem problema, pode fazer assim mesmo, ok? Então, aqui eu pus numa posição para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, vai ficar dessa forma. Você vai pegar assim, 2 com a mão esquerda, 2 com a mão direita, e vai jogar o da esquerda por baixo do que tá na direita. E aí, você vai empurrar isso aqui, ó, formando uma cadeirinha para esse daqui. Aí, vai pegar o próximo e jogar por cima e formar uma cadeirinha pro que tá vindo aqui. Olha só. Então, vai ficar assim, um enganchadinho um no outro. E aí, no último, a mesma coisa. Você vai pegar este daqui, jogar por cima, formar uma cadeirinha e jogar dentro dessa argola aqui que se formou. Então, vai ficar assim. E vai puxar todos lá pra cima. Aqui você não aperta muito, porque no final o elo, a argola, vai ser fechada aqui dentro. Então, se você apertar muito, a gente não vai conseguir passar os fios, tá bom? Então, vamos novamente. Pega o da esquerda, passa por baixo do da direita, pega o da direita, joga, formando uma cadeirinha. Pega o próximo do lado, joga por cima, jogando uma cadeirinha pro fio que foi. Aí, lá atrás, pega este daqui, joga por cima, a mesma coisa, só que aí você abre aqui, ó, e passa ele por dentro pro lado da frente. E puxa tudo lá pra cima. Não aperta muito, mas também não deixa frouxo os seus nós. Vamos lá, novamente. Você pode pegar de qualquer lado aqui, ó. Isso não vai importar, isso não vai alterar em nada. Então, você vai pegar, vou começar aqui para vocês verem que não faz diferença. Vou jogar o da esquerda por baixo, o da direita por cima. Pego este daqui, jogo para trás. Pego o seguinte, por cima, jogo e faço uma cadeirinha também. Aí, o último lá embaixo, eu vou passar no meio, no centro dessa argolinha aqui que tá formada, ó. Puxa pra frente. E puxa todos os nós lá pra cima e acerta seus nós. Novamente. Passa por baixo
esse joga por trás, este daqui por cima, forma uma cadeirinha, joga lá para trás, e o último lá atrás você puxa aqui para frente e ajeita os seus nós. E aí, olha só como ele vai ficando. Assim, olha. É um enganchado no outro. Um forma um suporte pro outro, ó. Esse vai... Formou esse suporte, né? Agora, esse daqui formou esse suporte. Então, fica um enganchadinho, penduradinho no outro. O último... O último, se abre aqui e passa no centro, aqui no meio. Entre o que tá vindo de lá de trás e o que foi aqui para baixo. Esse é um nó um pouco mais complicado, mas ele fica lindíssimo e você com paciência você consegue aprender. Vai ajeitando um por um para eles ficarem assim, ó, um do lado do outro, ó. E aqui eu vou continuar da mesma forma e quando ele tiver bom, eu mostro para vocês o tamanho que eu fiz pra gente fechar e formar o elo do colar.